Aula de matemática, 25 de agosto, páginas de 23 a 33. Então, aqui nós vamos iniciar no número 7. Gabriela, desde muito cedo, estuda alemão. Seus pais pretendem que ela more na Alemanha, assim que terminar o ensino médio. Por isso, ela precisa estudar muito. Ela está no 5º ano do ensino fundamental e tem estudado 3 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Então, quantas horas por semana ela estuda? Então, nós temos um cálculo aí de 5 dias vezes 3 horas, que no caso é um cálculo de 5 vezes 3. Então, Gabriela estuda por semana tantas horas. Número 8, João está se programando para ler o livro que ganhou de aniversário de segunda a quinta. Então, no primeiro dia, ele lerá por 1 hora e, a partir daí, a cada dia, lerá pelo dobro de tempo do dia anterior. Então, eu tenho aqui um exemplo de como isso pode acontecer. Então, na segunda, ele começou com 1 hora. Aí nós vamos aplicar o dobro, né? Que aqui nós devemos interpretar que nós estamos tratando de dobro, e por isso estamos utilizando a multiplicação. Então, na segunda-feira, 1 hora, aí nós vamos aplicar o dobro. Terça-feira, no caso, 2 vezes 1, que são 2 horas. Na quarta-feira ficou 2 vezes 2, que são 4 horas. E na quinta-feira, 2 vezes 4, aí o resultado aí. Então, na quinta-feira, ele lerá tantas horas. Número 9. Por recomendação médica, Sabrina precisa tomar certa dose de vitaminas durante um mês. A vitamina é vendida em cápsulas e ela precisa tomar 2 por dia, considerando um mês de 30 dias. De quantas cápsulas Sabrina precisará para seguir a recomendação do médico? Então, nós temos continuamos com o cálculo de multiplicação, né? 2 cápsulas por dia vezes 30 dias. Então, nós temos um cálculo de 2 vezes 30. Então, para tomar, ela precisará tomar tantas cápsulas, utilizando o cálculo de 2 vezes 30. Número 10. Em relação à atividade anterior, se cada cápsula que Sabrina precisa tomar custa R$3, quanto ela gastará com vitaminas para que faça todo o tratamento? Então, nós vamos multiplicar o resultado anterior, né, que é 60, vezes 3, que é o valor, né, do custo. Então, 60 vezes 13, vezes 3, ela gastará tantos reais. Então, aqui nós vamos relembrar, nós temos aqui, escreva na forma de adição cada uma das multiplicações e depois dê o resultado. Então, na forma de adição e dando o resultado. Então, vocês vão somar o número 4, 3 vezes, o número 3, 4 vezes, o número 7, 2 vezes, o número 5, 6 vezes, o número 8, o número 3, 7 vezes, e o número 4, 9 vezes. Capítulo 2. Então, aí no capítulo 2, neste capítulo exploraremos a metade e a subtração com reserva. E retornaremos também a tabuada. Então, aqui na página 25, nós temos aqui para iniciar. Você já visitou ou conheceu algum projeto ambiental, como de reflorestamento? Já teve a oportunidade de plantar uma árvore? Uma resposta pessoal. Você já visitou alguma escola diferente da sua? E, na terceira, considere um dado comum, numerado de 1 a 6, quais são a maior e a menor soma que podemos obter no lançamento de 3 dados. Então, os dados eles sempre são numerados de 1 a 6. E geralmente os dados tradicionais, né? Então, pede a possibilidade de maior e menor soma. Então, se eu jogar 3 dados e ele cair em 3 números aleatórios, né? Mas qual é a menor e a maior soma que nós estamos querendo aí? Porque se eu jogar 3 dados, ele vai cair em 3 números aleatórios. Mas não é isso que nós queremos. Então, se o menor algarismo que eu tenho, tá, no dado é 1, então, se eu pegar esse 1 e somar 3 vezes, porque o dado foi jogado 3 vezes, eu vou ter 1 mais 1 mais 1. E a mesma coisa eu vou fazer com o número 6, que é o número maior que eu tenho no dado. Jogado 3 vezes, eu tenho 6 mais 6 mais 6. Então, vocês podem estar colocando aí este resultado.
Na página 26, nós temos aí a metade. Acompanhe os exemplos para repartir uma folha de papel sulfite com um colega. Vitor dobrou a folha ao meio e cortou-a, obtendo 2 pedaços do mesmo tamanho. Então, quando eu corto ao meio exatamente, eu obtenho o mesmo tamanho. Então, considere uma barra do material dourado. Ela representa uma dezena, ou seja, 10 unidades. Então, se trocarmos essa barra por 10 cubinhos, podemos formar 2 grupos com a mesma quantidade. Então, ficou aqui, ó, um grupinho de 5. Nesses exemplos, como em muitos outros do nosso dia a dia, usamos a ideia de metade, que é dividir em 2 partes iguais. Então, aqui na página 27, nós temos: número 1. A seguir, há 4 situações que envolvem divisão. Assinale qual delas está relacionada à ideia de metade. Então, nós temos aqui: dividir um chocolate. Letra B, dividir um chocolate em 2 partes. Dividir um chocolate em partes iguais. Ou dividir chocolate em 2 partes iguais. Então, vocês vão observar aí, né? E responder. 2. Qual é a diferença entre dividir um chocolate em 2 partes e dividir um chocolate ao meio? Então, neste caso, espera-se que o aluno perceba que ao dividir um chocolate em 2 partes, eu pergunto para vocês, elas podem sair do mesmo tamanho? Uma pode sair maior que a outra? Então, nós vamos analisar. Agora, se obtivermos 2 partes iguais, essas partes seriam metades? Então, preste bem atenção aqui na fala, que essa pode ser a explicação e a resposta. Número 3. Nós temos aqui o que é maior, um chocolate ou 2 metades do mesmo chocolate. Por quê? Então, você vai dizer se são iguais ou se são diferentes. E depois você vai dizer que essas 2 metades, eu pergunto para vocês, elas formam um inteiro? Que se elas formam um inteiro, elas podem ser iguais. Então, nós vamos prestar bastante atenção aí nessa questão. Número 4, Ana tem 12 revistinhas e vai dar metade delas a Keiko. Quantas revistinhas ela vai dar? Então, é metade de 12. A gente vai fazer um cálculo, né, de 2 números iguais para dar 12. Número 5, nós temos, faça uma linha dividindo o chocolate representado em 2 metades. Então, nós temos aí, vocês vão fazer uma linha representando a metade.